Bacurau é o recém-lançado filme dos diretores Kleber Mendonça e Juliano Dornelles. A obra alcançou grande relevância e apelo, tanto entre os críticos também quanto ao público em geral. Minha opinião sobre o filme cairá num campo mais negativo, pois apesar de sua elogiável ambição e alguns bons momentos, o filme para mim nunca se encaixa como um todo de forma satisfatória. Minha análise começa avaliando as bases temáticas, subtexto e significado por trás da ideia principal e do conflito. Este se encontra em um choque de cultura entre um grupo de europeus norte-americanos contra os habitantes da própria Bacurau. A questão também é simbolicamente representada em um confronto entre modernidade versus tradições. Olhando assim, a caracterização dos antagonistas norte-americanos é menos importante em relação aos personagens em si e mais quanto a algumas de suas características específicas. Eles são estrangeiros, pessoas sem qualquer conexão com o Bacurau e não dão a menor importância às pessoas que habitam nesse local, os utilizando para mera diversão. Assim como eles são uma clara ameaça ao modo de vida e situação da população, contendo diversas armas de alta tecnologia, drones, satélites e as mais modernas metralhadoras e equipamentos. Disso resulta o sentimento de confiança e invencibilidade que os vilões demonstram no começo. A resposta dessa pequena população de uma aldeia isolada do sertão nordestino à ameaça é bem emblemática. O filme retrata esse povo utilizando habilidade e conhecimento que contém em face dos invasores. Certas escolhas, como uma emboscada no museu da cidade, a utilização de carabinas e armas dos cangaceiros para acabar com os estrangeiros, totalmente não são coincidência. Essa é uma história sobre um povo orgulhoso de suas tradições e origens, utilizando seu conhecimento e passados únicos para derrotar um grupo externo que se acha invulnerável. Assim, a resistência alcança estrondoso sucesso. Os americanos de caçadores se tornam os caçados e acabam massacrados no clímax do filme. Olhando apenas esses eventos, ficaria simples dizer que a obra consiste de uma mera negação da modernidade e possibilidade de mudança. Um fato que não pode ser mais longe da realidade. Os habitantes de Bacurau são tão modernos quanto desejam ser. Eles têm eletricidade, acesso à televisão, telefones, celulares. Eles até usam a internet nas aulas. E tem um momento do filme que rola uma stream no YouTube no meio dessa cidade. A inovação que o filme efetivamente argumenta contra é de outra natureza. Esta se encontra presente na atitude do prefeito, tentando comprar apoio com drogas e medicamentos que apenas fariam mal à população, ou trazendo comida industrializada vencida. Também aparece no convencimento dos estrangeiros, que se acham invencíveis por terem equipamentos modernos e armas. O novo forçado de cima para baixo, sem observar os desejos e vontades da população. Essa é a grande questão que o filme busca advogar contra. Um assunto diretamente relacionado é a utilização transformativa de gênero por parte do filme. Uma pradaria com dominância do sol, um enorme sertão árido até onde a vista alcança,
bandidos, grandes conflitos armados, a ausência de qualquer figura ou elemento de autoridade por centenas de quilômetros. Uma pequena comunidade isolada, onde o tempo nunca parece passar. Bacurau contém muito dos elementos simbólicos, o visual e estética de um western. Em alguns momentos dá para quase se enganar ao imaginar xerifes e bandidos trocando tiros em diversos lugares, os quais se passa essa história. Existe até uma vibe de filme do Tarantino rolando. No entanto, este não é um cenário do Velho Oeste no século passado. O empréstimo de uma camada fina de gênero cinematográfico é bem proposital. Da mesma forma que a comunidade de Bacurau quer afirmar sua identidade contra uma força exterior que a nega, o filme nega a classificação e modelo de um gênero estrangeiro, o qual forçosamente tenta se encaixar nele. Bacurau é um local completamente diferente, com suas poderosas matronas, bandidos que são na verdade protetores da cidade, preparados para ajudar na hora do perigo. Esta vive de uma cultura e heranças próprias da época dos cangaceiros e do primitivo dos povos indígenas. A forma como a comunidade vem a se tornar uma entidade com características, cultura e vidas próprias, muitas vezes contrárias às expectativas que a audiência tem, é o melhor elemento do filme. Mesmo entendendo a tese de Bacurau, os métodos de se abordar o assunto são desastrosos. A simbólica representação da globalização agressiva consiste de sadistas genéricos que começam a literalmente rir, matando pessoas. Me perdoa a franqueza, mas os antagonistas desse filme são horríveis, assim como muitas das cenas os envolvendo. Eles nos presenteiam com grandes discursos sobre por que brasileiros são racialmente inferiores e não brancos de verdade, assim como cenas de personagens começando a transar depois de matar alguém. A crueldade que o filme busca retratar por meio dos antagonistas nunca funciona. Os vilões são apenas estereótipos de sadismo, rindo e se divertindo maniacamente em meio à morte e destruição. Apesar de algumas tentativas de dar justificações ou diferentes visões por trás da violência para cada personagem, tais mal registram ou são elaboradas. O filme comete o maior crime ao tentar retratar atos absurdamente abomináveis cometidos por humanos. O faz por meio de estereótipos, sem nenhuma personalidade por trás. Não existe um senso de escuridão ou pavor ao observar tais coisas, pela falta de uma humanidade compartilhada pelos praticantes. Os eventos não se registram em nenhum nível além do desagradável, retratando a escuridão e ódio da raça humana, enquanto ao mesmo tempo se nega a tentar compreendê-la. Não é apenas por causa dos antagonistas que a dinâmica do conflito central acaba completamente vazia. Ok, ele inverte os usuais papéis. Agora o suposto tecnologicamente desenvolvido invasor está sendo aniquilado pelas populações primitivas que despreza. Existe algum propósito ou mensagem por trás dessa inversão? Não, na verdade, o filme simplesmente reproduz a mesma relação de aniquilação, submissão e poder
poder, apenas a retratando com o polo invertido. Os forasteiros de Bacurau não são indivíduos para dialogar ou tentar construir uma relação. Tais são bestas que precisam morrer pela segurança e vida do grupo e civilização existente na região. Um paralelo histórico é irresistível, com Cortés chegando à América e a conclusão que os astecas e povos nativos tinham que morrer. O grande futuro e segurança de seu próprio povo estava em jogo. Será que não podemos ter outra relação do que morrer ou matar quanto ao diferente e pessoas cujos costumes estão além da nossa compreensão? Seriam racistas, sádicos que se divertem matando crianças. A melhor retratação de neocolonialismo e o processo de destruição de tradições e culturas? Não acho que as conclusões e paralelos que eu estou fazendo são exatamente a intenção. No entanto, não consigo considerar o filme uma particularmente instrutiva apresentação de seus ideais. Meu ponto não se consiste apenas de uma reclamação do caráter primordialmente alegórico da narrativa, mas é sobre sua natureza extremamente simplificada, a qual serve mais para moralizar e não termina por produzir um ponto particularmente original ou interessante sobre o assunto. Mudando completamente de assunto, o método utilizado para contar e estruturar a narrativa em Bacurau simplesmente não funciona. De certa forma, o filme consiste de duas histórias com tons praticamente diferentes. Temos o início, baseado na mundana recontagem do dia a dia dos habitantes de Bacurau, buscando uma ressonância emocional com a familiaridade dos eventos. Já a segunda parte consiste basicamente de uma história de fantasia, focando no absurdo, numa tentativa de deslocar a audiência da zona de conforto com a estranheza do ocorrido. A tentativa de juntar dois estilos tão distintos e quase contraditórios é diferente e interessante o bastante. No entanto, a mudança nunca se torna particularmente significativa. O filme pula arbitrariamente de um estilo para um completamente diferente, sem muita razão ou sentido por trás disso. As duas partes, no geral, em pouco complementam e informam uma a outra. Apesar de ter uma ideia ali, nunca parece emergir um todo coerente. Um bom método de demonstrar tal situação é contrastar o que o filme parece ser no começo com o que ele acaba se tornando. Nossa introdução a personagens e mundo nunca pode ser aleatória. Esta abre enormes precedentes e expectativas quanto a como o filme vai se desenrolar. No início, a situação parece bem clara. Estamos acompanhando primordialmente a doutora da vila, matriarca extremamente importante na região e a neta de uma recém-falecida, a qual é nosso ponto de vista no começo. Não estou dizendo apenas que o filme não segue estritamente o esperado. A questão é maior que essa. O que está sendo ignorado é a própria natureza de setups e payoffs, arcos dramáticos e progressão de conflito e narrativa. Na medida que a luta passa a afetar a própria cidade, passamos a seguir dúzias de personagens. A cada momento existe alguém agindo, movendo a história, tomando atitudes que o filme mal se importa em estabelecer. As supostas principais que eu mencionei acabam como semi-relevantes, pois não cumprem muito papel ou têm importância no conflito. Bacurau é um desastre para se seguir pela confusão em relação a personagens, com dúzias de motivações dessas pessoas, assim como pontos narrativos sendo jogados a todo momento. A incoerência se encontra exatamente em como nunca podemos perceber uma
uma linha lógica ou progressão, muito menos exatamente para o que o filme está construindo. Melhor ainda, perdemos tempo analisando personagens irrelevantes, histórias que são mal mencionadas e não levam a lugar nenhum. A coisa toda termina como um espetáculo de violência, onde é difícil realmente saber o que está acontecendo ou qual deveria ser o sentimento e impacto de cada cena. Final não foi o cúmulo de uma narrativa plenamente estabelecida que respondeu cada um dos pontos que levantou. Na verdade, se consiste em algo mais próximo ao filme, decidiram parar em um ponto aleatório, porque os antagonistas morreram e não há ninguém para se matar mais. A única coisa que eu senti ao chegar nesse ponto foram dúvidas sobre se era só isso. Aqui eu gostaria de enfatizar que, longe de mim ser contra uma maior valorização do cinema nacional, muito menos contra a retratação de populações cujo estilo de vida quase nunca aparece na mídia tradicional. Ambos objetivos admiráveis que têm meu total apoio. Bacurau, apesar de apresentar uma cidade com personagens potencialmente interessantes e pessoas com uma cultura e estilo de vida únicos, não tem uma história e conflito capaz de capitalizar em nada disso. Por isso, fica aqui minha enorme decepção quanto ao resultado.